Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já vamos caminhando a passos largos. Estamos na quinta semana da Quaresma e, como de costume, às quartas-feiras nós mergulhamos na vida dos santos, pois a vida dos santos é uma grande escola para nós de como nós devemos nos portar, como nós devemos de verdade entregar a nossa vida. E os santos sempre nos impulsionam a ir além daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que às vezes o nosso entendimento apaixonado nos diz para fazer. E são verdadeiros luzeiros de sabedoria, de vida, de profundidade, para podermos de verdade viver aquilo que Deus tem para nós. E hoje, 2 de abril, comemoramos a São Tito, taumaturgo. Taumaturgo é uma palavra que em português não soa tão familiar. Taumaturgo significa aquele que faz milagres, ou milagreiro, ou aquele que recebeu o dom de fazer muitos milagres, sejam em vida, depois do seu adormecimento em Cristo também, continuou fazendo muitos milagres. Desde a sua juventude, São Tito, o taumaturgo, demonstrou zelo pela vida monástica. Ele trabalhou em ascetismo no século IX, no mosteiro de Studium, perto de Constantinopla. Por seu jejum e disposição mansa, São Tito ganhou o amor dos irmãos e, a pedido deles, foi ordenado como um hieromonge. Hieromonge, para quem ainda não sabe, é uma palavra muito comum para nós ortodoxos. O homem pode ser monge e a mulher pode ser monja. Mas dentro dos monastérios também, um homem pode ser monge e ser ordenado padre ou diácono. Então, por exemplo, um homem que é padre e monge, ele é um hieromonge. Um homem que é monge e diácono, ele é um hierodiácono. São Tito possuía 2 grandes virtudes, tão raras em nossos dias: obediência e humildade. São palavras belíssimas, porém muito difíceis de ser vistas hoje. Não somente lá fora dos portões da igreja, mas principalmente dentro dos portões da igreja, dentro dos portões dos monastérios, dentro dos portões das catedrais, dentro dos portões dos nossos corações. Obediência é uma palavra belíssima, porém, entretanto, a falta dela é a causadora de todas as desgraças que nós vemos hoje. Porque se Adão tivesse obedecido, se ele tivesse vivido a obediência, o pecado não teria entrado no mundo e nós não estaríamos como nós estamos hoje. Se ele tivesse respeitado aquilo que Deus tinha pedido para ele e obedecido, não estaríamos assim hoje.
parando bem para pensar, todo mundo obedece. Ou obedece a Deus, ou obedece às suas paixões. Mas todo mundo obedece. Todo mundo obedece. Só que quando nós não obedecemos a Deus, tudo vai por água abaixo. Tudo entra em desordem. Não obedecendo a Deus, não ouvindo os seus mandamentos, não ouvindo os santos padres, não ouvindo a igreja, não ouvindo tudo aquilo que homens santos têm a nos ensinar, vai tudo por água abaixo. Em João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Obediência é uma manifestação viva se eu amo a Deus ou não. Toda pessoa desobediente é um mentiroso, não ama a Deus. Toda pessoa que não obedece os seus pais é um mentiroso, não obedece, não ama seus pais. A obediência é uma coisa muito difícil de ser vivida, porém ela nos mostra, quando nós a praticamos de verdade, se nós amamos a Deus, se nós amamos os nossos superiores, se nós amamos os nossos padres, amamos os nossos bispos, amamos a igreja. Porém, entretanto, quando eu sou desafiado a obedecer, eu me sinto humilhado, eu me sinto constrangido, porque o meu orgulho é tão grande, a minha carne ainda é tão mundana, que quando eu tenho que obedecer, dói em meus membros, o meu coração gela quando eu tenho que obedecer. É humilhante, Padre, quando eu tenho que obedecer. É humilhante quando no trabalho o meu gerente me pede para fazer alguma coisa e eu tenho que fazer. Lembrando que devemos obedecer sempre quando aquilo não vai contra a vontade de Deus. Ok? Se alguém pedir para você enfiar na frente de um carro, você não vai fazer isso. Porque você vai estar infringindo aquilo que Deus quer para você, que quer que você viva. Se alguém pedir para você, o seu superior, no seu trabalho, pedir para você roubar, fazer tretas lá dentro do seu trabalho, não faça, porque você vai estar ferindo o mandamento de Deus. Mas quase sempre nós não obedecemos por causa do nosso orgulho. Somos muito vaidosos, não queremos obedecer de ninguém. Os filhos hoje nunca foram tão desobedientes. No meu tempo, quando eu era criança, meu pai não precisava dizer muita coisa, bastava apenas olhar. Opa, alguma coisa está errada, eu não sei o que é, mas eu já ficava de orelha em pé. Alguma coisa não estava certa. Jesus ainda disse, João 6,38, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se alguém ousa dizer que é difícil obedecer, olha para Cristo. O Deus homem obedeceu até a morte, e a morte de cruz, não porque ele precisava obedecer, mas porque ele queria nos dar o exemplo de sermos pessoas obedientes. Obedecer nos leva à vida. Olhem para Adão, o que a desobediência fez com ele, e nós pagamos por isso até hoje, as consequências desse erro. Se nós olharmos para as nossas famílias, muitas das consequências que nós temos também em nossa família é por causa da desobediência. Como assim, Padre? Porque muitas famílias hoje estão acabando, porque os homens e as mulheres não obedecem a Deus. Não obedecendo a Deus, traem os seus cônjuges. Traindo os seus cônjuges, destrói as suas famílias. Destruindo as suas famílias, criam filhos despreparados, filhos sem pai, sem mãe. Por causa de quê? Desobediência.
se obedecessem a Deus, se obedecessem ao amor que prometeram diante do altar para Deus, se fossem fiéis a isso, as famílias não estariam destruídas por causa da desobediência. E a outra grande virtude de São Tito era a humildade. Essa aqui, se a obediência é difícil, ser humilde então, nos dias de hoje. Jesus disse, lá em Lucas 14:11, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas eu não acredito nessas palavras, Padre. Eu quero ser exaltado. Eu quero ser exaltado na igreja. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me exaltem. Nós, padres, queremos ser reconhecidos, queremos ser exaltados. Não queremos que as pessoas nos humilhem. Não queremos ser humildes. Queremos que quando dizemos alguma coisa, todas as pessoas abaixem as orelhas. Não queremos ser humildes em nossas famílias. Se o meu filho, que é menor, me diz alguma coisa e que é certa, como ele pode dizer isso eu sendo adulto? Eu não me humilho diante da verdade. Quem é humilde de verdade? Quem tem um coração humilde, colhe grandes frutos. Quem disse isso foi Cristo, não é o Padre que está dizendo. Se você se humilhar por amor, ter um coração humilde de verdade, Deus irá exaltar você. Talvez não nessa vida. Talvez não nessa vida. Não fique esperando muita coisa aqui, gente. Eu vejo hoje em dia muitos defensores da ortodoxia, defensores da igreja, e fazem vídeos, e são os defensores da ortodoxia. Mentiras, são prepotentes, orgulhosos, querem apenas cliques e likes, não defendem a ortodoxia nada. Só defende a ortodoxia quem reza. Só defende a ortodoxia quem jejua. Só defende a ortodoxia quem não quer ser visto pelos outros. Só defende a ortodoxia quem vem à igreja com regularidade. Só defende a ortodoxia quem quer obedecer a Deus, quer se humilhar diante dele, quem quer ter um coração contrito. Videozinhos na internet para defender a igreja de 2000 anos, vocês estão brincando? A igreja não precisa disso. A igreja, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Coloquem isso na cabeça de vocês, jovens. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Querem defender ela? Reza. E viram aquela bagunça. Vídeo resposta, vídeo de tréplica, vídeo não sei da onde. Mentira, é só orgulho e vaidade. Pessoas que vêm para a igreja são acolhidas, são amadas. Os padres acolhem, tentam dar o máximo para ajudar as pessoas. Depois sai aí fazendo vídeos, somos ex-ortodoxos, tudo mentiroso. Isso não é humildade, isso não é obediência, isso é só vaidade. Vaidade. As pessoas são vaidosas. As pessoas não são igual o São Tito, o taumaturgo. Ele fazia milagres porque ele era humilde. Nós não fazemos milagres porque nós somos orgulhosos e vaidosos. Se Deus desse a graça para nós de ressuscitar um morto, nós queríamos ser colocados lá no lugar de Jesus na cruz. Queremos tirar o altar, o fogo e colocar nossas roupas. Nós somos muito imundos ainda. Por isso nós não fazemos milagre, não porque Deus não quer, porque nós não estamos nem preparados para isso. A nossa vaidade é tão grande
A nossa prepotência é tão grande que Deus não pode fazer muito por nós ainda, porque nós ainda estamos doentes. O nosso coração está completamente maculado pelo pecado. Às vezes estamos tão doentes que não conseguimos nem enxergar isso e achamos tudo que o padre está falando é baboseira. Tamanho é o grau da nossa doença. Estamos delirando. Todo mundo aqui já passou por isso. Quando você está com febre muito alta, você toma muito dipirona, você não sabe se está acordado, se você está dormindo, você fica meio delirando. É assim que às vezes o pecado faz conosco. Estamos delirando, não sabemos nem a realidade dos fatos. Não se enganem, não se enganem. Querem defender a ortodoxia, querem ser ortodoxos, rezem. Parem e pensem. Quando nós rezamos, nós purificamos os nossos pecados, nós começamos a ser gente de verdade. Ok? Todo mundo sabe disso. Sendo pessoas de verdade, Deus pode me usar cada vez mais, porque eu vou me tornando cada vez mais um instrumento de Deus, certo? Sendo um instrumento de Deus, aí sim eu começo a defender a igreja de verdade. Mas se eu pulo essas etapas, eu quero fazer o inverso, mostrando e tentando defender a igreja apenas com intelectualidade, porque eu li 2 cânones, 3 cânones, e por causa disso e disso, só geram bagunça. Fazem nada pela igreja, tudo mentira. Fazem nada. Nada. Só vaidade. Só busca de cliques. Continuando na vida de São Tito. Sua alma estava cheia de amor fervoroso por Deus e pelo próximo, como o Senhor havia dito aos seus discípulos: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Assim foi com São Tito. Seu alimento era fazer a vontade do Pai Celestial, em todos os sentidos, e utilizar sua vida para a edificação moral e espiritual dos seus irmãos. Por causa da pureza de sua alma e sua vida virtuosa, Deus o recompensou com o dom de fazer milagres. Assim, ele se tornou o pai espiritual de muitos leigos e monges, e receberam benefícios de seus conselhos. Já aconteceu isso na vida de vários padres da igreja. Primeiro eles fogem, purificam, transformam a sua vida, e depois eles podem ajudar as pessoas. Não o que nós vemos hoje. As pessoas querem ser veneradas, as pessoas querem ser respeitadas, as pessoas querem ser amadas. E em suas vaidades vão misturando tudo e acham que estão defendendo a igreja. Não, vocês não estão defendendo a igreja. Parem com isso, pelo amor de Deus. Estão causando confusões, escândalos. Parem com isso. Parem de querer defender a igreja desse jeito. Estão defendendo a igreja de maneira errada. Totalmente errada. São Tito defendeu a veneração ortodoxa dos santos ícones durante a perseguição iconoclasta, permanecendo firme na fé até o fim de sua vida, quando então partiu para o Senhor. São Tito, grande defensor da ortodoxia, mostrou com sua vida, com seus atos, com sua bravura, jejuns, orações, a purificação dos seus pecados. Aí sim, pôde ajudar a igreja. É assim que nós ajudamos a igreja. Assim como São Tito. Não com nossas vaidades. Não com nossos orgulhos. Quando nós vemos os irmãos trocando farpas, brigando, degladiando para ver quem é mais santo que o outro, não tem nada de Deus ali. Tem nada de Deus ali, nada. Cada um quer se mostrar mais inteligente do que o outro, mais sábio, mais astuto, mais conhecedor dos cânones da igreja, mais profundo, mais enfático.
Cada um usa palavras mais lindas do que a outra. Não. Rezemos pela Santa Igreja, meus queridos e amados filhos. A igreja precisa de oração. A igreja precisa que nós que estamos aqui sejamos pessoas de Deus de verdade, não pessoas ortodoxas de internet, não pessoas ortodoxas de status da internet, não pessoas ortodoxas de grupos de WhatsApp. Precisamos ser autênticos cristãos. Precisamos ser autênticos. Precisamos deixar que essa luz brilhe em nosso coração de verdade e que eu acorde pensando em Deus, passe todo o meu dia pensando em Deus e vou dormir pensando em Deus. Aí sim, quando isso estiver acontecendo, quer dizer que eu estou me tornando um cristão de verdade. É só assim. Ficar o dia inteiro olhando status, passando o dedo para cima, indo em páginas, vídeos, só para nos confundir. Conseguem perceber? Tudo isso nos confunde. Tudo isso nos tira daquilo que é o verdadeiro caminho. Paremos com isso, principalmente os jovens. Coloquemos o nosso foco em nossa vida de oração, nossa vida em Cristo. Aí sim poderemos ajudar a igreja de verdade. Amém.